Já se perguntou por que uma folha de papel, embora ela é bem mais fina do que uma placa de vidro, por exemplo, a luz não atravessa o papel, mas atravessa o vidro e a gente consegue ver através do vidro. A gente diz que ele é transparente. Já viu essas ideias sobre energia absorvida e energia emitida? Como que será que é o mundo atômico ou a visão microscópica dessas interações? Será que a gente consegue explicar a condutividade elétrica a partir do mundo quântico? O que você acha, Gibas? Bacana! Meus alunos do terceiro ano do ensino médio, professor Giba na área com o professor Fábio, modelos atômicos na aula show hoje, certo? Vamos entender o mundo micro ali, o mundo dos átomos, certo? Vamos entender o que é o átomo agora, beleza? Vamos falar um pouco sobre física quântica, né? Não é uma aula exatamente sobre quântica, mas vamos precisar aí conversar sobre algumas coisas entendidas pela física quântica. Vamos relembrar qual é a habilidade que nós estamos trabalhando? Olha a habilidade que estamos trabalhando. Nós vamos explicar as características macroscópicas observáveis e propriedades dos materiais com base nos modelos atômicos. Então veja o que nós vamos considerar na aula hoje. Olha, nós vamos falar sobre o modelo atômico de Rutherford, vamos falar sobre o modelo atômico de Bohr, o diagrama de energia, que é isso que você está vendo aí do lado, olha, onde você vê como se fosse um sistema de eixos aí, né? E aí você vê a representação, isso é chamado de diagramas de energia. E vamos falar de novo sobre essa partícula fóton, e vamos relacionar, então, as características aí, a estrutura atômica com o mundo macro. E aí, Giba, muita coisa para a aula de hoje, hein? Bacana, hein? Gente... Interessante a aula, hein? Bastante, Fotos, né? luz. Os alunos vão sair daqui prontos aí para fazer muitas interpretações aí do mundo micro, associando aí as ideias do macro. Bom, e para a gente começar, nós vamos ter que relembrar de uma partícula muito importante que a gente falou na aula anterior, né? Será que os alunos lembram bem disso, Gibas? O que é o fóton? E qual é a relação que fóton tem com a luz? Bacana, vamos ver. Bom, vamos deixar aí a atividade aí, né? Como precisa escrever, acho que 2 minutinhos dá, né, Gil? 2 minutos, a pessoa escreve aí qual é a relação e o que é o fóton, tá ok? Isso. 2 minutos aí para essa primeira atividade, para fazermos o levantamento do que é fóton e qual a relação de fóton com a luz. Bacana. Bacana aí, a foram bem? participação. Ó, aqui a Suzane, né? Foto interage com a matéria, transferência de energia. Bacana os alunos aqui, hein? Partícula de luz. Olha. Né? A Lídia falando, né? A Letícia, energia luminosa. O Gabriel, né? No caso, energia. Fóton é uma partícula de luz. Partícula de luz em peso aqui, tá? Fótons compõem a luz. Pronto, já O temos físicos Gabriele. quânticos aí explicando aí. Bacana. Larissa, o Vitor Hugo.
uma partícula que gera luz. Amanda, Opa, legal, uma observação, Guilherme. gera luz, né? Pacote de energia, ó. Seria um pacote de energia? Bacana, Ó, hein? legal, isso. Ó, muito legal a participação dos alunos. Você vê que eles estão por dentro do assunto de fótons com relação à aula anterior, hein? É uma partícula de luz que se propaga pela matéria, partícula carregada. E falando de carregada aqui, vamos ver será que é carregada ou não? Partícula subatômica, partícula de luz. Vinícius, né? William, a Miele, o Rafael, Alex, Carinho. Olha, bacana a participação. Pessoal, qual que é a relação? Fótons, né? É uma partícula aí, a gente chama de uma partícula quantizada. É o quantum de luz, né? No caso, uma partícula quantizada, tá? Lembra da última aula para vocês? Então, eu vou colocar para vocês aqui, da última aula que a gente viu, né? A equação lá, a famosa equação de Planck, né? Aquela equação que o Fábio mostrou para vocês lá, o E igual a HF, né? A equação lá, constante de Planck e a frequência, né? No caso, a frequência ali, a frequência do fóton. O fóton é uma partícula quantizada, assim como a carga elétrica, né? Também é quantizada, tá bom? Então, o que acontece? A menor partícula de luz que a gente conhece, a menor, é o fóton. Beleza? Então, a gente pode ver que a luz é 1 bilhão de fótons ali, se ocorrer no espaço, a velocidade da luz aí no caso, tá? Então, ali, ó, E igual a HF, o H é a constante de Planck. Eu posso fazer a relação também, ó, com a velocidade da luz e o comprimento de onda também, tá? A relação da frequência e o comprimento de onda aí, com a relação aos fótons. Bacana aí a participação dos alunos, eles colocaram bem isso, né? Dos fótons, a interação com os fótons com a matéria, assim por diante, tá? Então, com essa ideia de fóton, a gente pode o quê? A gente pode contar até a quantidade de fótons que atravessa, por exemplo, o seu olho, né? Pode ser calculado isso, né? Com essa questão do mundo quântico aí, com o advento da física quântica, beleza? Certo, Fabião? Certinho, valeu, Giba. Bom, agora nós podemos associar, então, a energia do fóton à frequência, né? Então, se a gente pegar no exemplo do Giba aqui, na equação que ele deixou para nós, né? Então, frequências maiores representam fótons com energia maiores. Então, se a gente pensar, por exemplo, no violeta, que tem uma energia, uma frequência de 700 terahertz, então a gente poderia dizer que o fóton associado a essa frequência vai ter uma certa energia. Agora, se a gente pensar no vermelho, por exemplo, né, que tem uma frequência de 400 terahertz, a gente vai dizer, então, que ele tem uma energia menor. Então, o fóton que representa, né, associado à cor vermelha, tem uma energia menor do que o fóton associado à cor violeta. E isso vai ser muito importante, porque nós vamos ver aqui na próxima imagem. Veja só, nós já associamos a ideia de órbitas de elétrons em torno do núcleo atômico e já temos construído a ideia de que essas órbitas representam a probabilidade de encontrar um elétron nessas regiões. Nessas regiões nós podemos encontrar elétrons. E aí nós também agora vamos associar essas regiões à energia do elétron. Como é muito importante descrevermos os elétrons em termos de energia, a partir de agora nós vamos usar essa nossa barra para representar então os elétrons. Os elétrons que estão no núcleo, no átomo, né? Nós vamos representar agora eles, representando aqui por esse diagrama de energia. Então agora, em vez de nos referirmos às órbitas assim, né, ou nos referirmos assim ao átomo, nós vamos representar por esses diagramas de energia. Mais um detalhe muito importante nessa imagem. Observe, por exemplo, que o elétron, no modelo de Bohr, ele pode saltar de órbita. E ele pode fazer esse salto de órbita se for oferecido a ele uma quantidade de energia equivalente à diferença de energia entre uma órbita e a outra. Se a gente pensar, por exemplo, nesse elétron aqui, para ele ir para uma órbita mais externa, basta apenas fornecermos para ele aí a quantidade de energia necessária para ele saltar de órbita. Aí vamos dizer que ele fez um salto quântico. Bacana. Por que quântico? Porque ele precisa de uma quantidade de energia. Vamos associar isso aqui ao fóton? Por exemplo, ó, nesse meu desenho, esse elétron recebeu uma quantidade de energia que fez ele saltar de órbita. Quando ele saltou de órbita, realizou esse salto quântico, note que ele foi para uma órbita de nível 3. Bom, aí nós vamos dizer que o átomo ficou excitado eletronicamente. Bom, como tudo na natureza tende para ir para um estado de menor energia, o átomo vai se livrar dessa energia. E como é que ele se livra dessa energia?
emitindo um fóton. Está representado aqui na cor azul, porque nós estamos dizendo então que para ele ir da órbita de estado fundamental para o nível de energético 3, ele precisa receber uma energia equivalente ao fóton azul. Então, quando ele desexcita, ele emite um fóton com a energia equivalente ao azul. E eu queria observar mais uma coisa com você. Ao retornar da desexcitação, o átomo pode fazer isso, o elétron pode fazer isso diretamente, escolhendo aqui o caminho, emitir direto um fóton azul, ou então fazer isso no estágio. Emite uma energia equivalente a esse estágio intermediário e depois emite um fóton, que aí estaria dentro da região do visível, um fóton equivalente à energia do vermelho. Olha como é importante, então, estudarmos aí esses níveis de energias. Mas antes de explicar um outro efeito aqui que a gente pode associar, eu gostaria de mostrar aqui essa simulação. Fábio, o legal é que o interessante, quando a gente fala de salto quântico, né? Quer dizer, para o elétron fazer esse salto, né? Tem que ter uma energia específica ali, né? No caso, para ele fazer isso. Não é qualquer energia, né? No caso. Isso. Por isso chama de energia quantizada. É uma quantidade específica ali para que o elétron faça esse salto aí, no caso. E para aí quando ele volta para a órbita, né? De uma órbita fundamental, ele reemite essa energia, essa radiação. Essa radiação pode ser visível ou não, né? Pode ser uma radiação que a gente acaba não enxergando, né? Isso. E é importante então associar essa ideia, né? Que a energia é quantizada. Mas para o elétron fazer o salto quântico, ele precisa receber uma quantidade de energia necessária para isso. Bom, vamos olhar aqui nessa simulação. Eu vou ligar uma fonte luminosa e olha, eu tenho uma representação de um átomo ali, tá bom? Eu vou aumentar aqui a intensidade luminosa. Os fótons de luz estão incidindo sobre esse átomo, tá ok? Observe inicialmente o seguinte, ó. Vamos supor que está incidindo fótons com energias bem baixas, com energias aqui na faixa do vermelho. Então, fótons de energia baixa, estão associados aí à cor vermelha. Note que aos fótons incidirem sobre o átomo, note aqui no diagrama de energia, olha só, a energia que eles estão fornecendo para o átomo não é suficiente para o elétron realizar um salto quântico. Então, nós dizemos assim que o átomo não absorve aquela energia. Bom, vamos dar uma energia um pouco maior, olha só, olha. Vamos aqui aumentar a frequência, né? Só um minutinho. Aqui aumentei a frequência, olha. Um fóton de frequência maior. Note, estou fornecendo energia maior, mas não é ainda a suficiente para o elétron fazer o salto quântico. Bacana. Então a gente precisa fornecer uma energia muito maior, né? Então se esse átomo, por exemplo, formasse um material, por exemplo, como vidro, olha só o quanto de fótons passaria por ele. Os do visível passariam todos, né? Passaria a luz vermelha, a luz amarela, ó, passa por ele. Olha só, a luz azul passa por ele. Ah, mas tem um nível de energia aqui muito maior que consegue realizar o salto quântico, né? É lá perto do violeta, né? Então, olha, a luz violeta... Aí começa. Bacana, hein? Consegue realizar, então, o salto quântico. Olha lá, o elétron vai para o nível excitado e aí ele desexcita, emitindo um fóton da mesma frequência. É interessante você perceber que, como só tem um nível energético, ele vai emitir um fóton de mesma frequência. A energia da excitação e da desexcitação é a mesma, né? A soma das energias, se for no caso 2 fótons, né, emitidos, a soma das energias da excitação tem que ser igual à da desexcitação. Bacana, hein? A gente pode... mostra bem essa, né? Mostra muito bem quando o elétron ganha energia, né? Desexcita e emite outro fóton ali, outro elétron ali. Vamos colocar aqui um nível de energia mais baixo aqui, né? Vou colocar um nível de energia aqui, ó. Vou associar um nível de energia. Peraí. Só um minuto. Aqui. Olha, e agora um nível mais energético ali. Então eu vou ligar aqui as duas lâmpadas, olha só. E vamos tentar realizar os saltos quânticos aqui. Para agora o nosso átomo oferece 2 níveis, né? Tem um nível ali que a gente vai associar. Deixa eu pôr aqui para ficar mais nítido em destaque aqui, o vermelho. Aqui. Então a gente pode pôr, por exemplo, uma lâmpada nessa região de absorção, né? Vamos pôr aqui. Olha só, pronto. Aqui. Então agora esses elétrons
ou esses fótons com energia no vermelho, são absorvidos. E aí eles já são refletidos, né? Temos um espalhamento aqui, então, da luz, né? Bacana. Então, olha só, o material, ele pode absorver o fóton e refletir ele imediatamente. Também ele pode armazenar ali a energia e emitir com um dado tempo. Os fenômenos que a gente fala aí de fosforescência, né? Onde ele emite talvez ali uma quantidade de energia que não está dentro da região do visível, mas depois ele começa a emitir fótons, né? Na região do visível, né? E a gente consegue até ver esses objetos no escuro, né? Bacana. Então aqueles objetos que a gente coloca no quarto, né? Que deixa a luz está acesa, de boa, depois a gente apaga a luz e começa a emitir. Aí eles podem começar a emitir. São fosforescentes. Isso, são os materiais, né? E quando a gente fala agora que o material é transparente, a gente tem que pensar transparente ao quê? Porque dependendo da energia do fóton que está incidindo nele, ele não é transparente, né? Por exemplo, nesse átomo aqui, a gente pode dizer que esse átomo, que acabou de sumir, daqui a pouco ele aparece, mas tem uma outra tela com outro átomo ali, não tem? Tá Dá para a gente mostrar ali para os nossos alunos. Mas isso aí, olha, aqui a galera do Estúdio é 10. Nesse simulador aí você consegue observar, por exemplo, né, que ele absorve o que tiver na região do vermelho, e ele absorve também o que tiver aí na região do azul, né? Então, eu vou mudar aqui o outro para azul. Vamos ver se ele absorve, então. Opa, preciso descer um pouquinho mais. Vamos aqui descer. Opa, só mudei a incidência aqui, né? Deixa eu mudar aqui para o azul. Pronto, agora tudo que passar por esse átomo desse material, né? Vai ser absorvido lá. Certo? Então, agora ele não é transparente a nada, né? Absorve tudo. Absorve tudo que passar por ele. Então, uma parede, por exemplo, de tijolos, todos os fótons que incidem nela, ela absorve, né? E aí reflete isso. Ou, por exemplo, agora uma parede de vidro, os fótons do visível, na luz do visível, conseguem atravessá-la, né? Porque elas não têm energia suficiente para os materiais que constituem o vidro fazer o salto quântico. Mas o violeta, por exemplo, como a gente viu, né? Ele já não consegue atravessar o vidro, né? Não todas as regiões do violeta, tá ok? Então, a energia que ele tem consegue fazer os elétrons realizar os saltos quânticos. Tá aí, na simulação deu para ver isso, né, Giba? Legal. E também quando você comentou do vidro, né? A questão da estufa, né? Você vê que parte da radiação consegue passar, tem uma absorção ali, né? Para o material, tem uma reemissão, e os fótons do infravermelho é opaco, né? São opacos, isso daí, né? Então, agora, quando a gente fala transparente, tem que ser transparente ao quê, né? Dependendo da energia, o material pode absorvê-lo ou não. Vai depender se a energia que está incidindo ali, ela é suficiente para realizar o salto quântico. Bacana. Bom, esse mundo micro ainda tem mais uma coisa para a gente falar aqui, né? Bom, a gente já falou sobre que agora a gente vai representar as órbitas com os diagramas de energia, né? Dá para a gente associar corretamente, tá bom? A gente precisa falar agora sobre aqui, olha, alguns materiais, turma, se você observar aqui, a gente pode representar os níveis de energia possível aqui com essas barras aqui paralelas aqui, tá ok? São os níveis de energia possível. Como já foi falado, na natureza, os átomos não estão assim, sozinhos, né? Aqui está um átomo de oxigênio, ali está um átomo de hidrogênio. Não é essa a ideia, né? Eles formam moléculas, né? E quando você tinha visto um átomo sozinho, mas agora organizado como moléculas, pode ser que ele ofereça vários níveis de energia. Como é o caso aqui, como estamos representando. Olha neste caso aqui, por exemplo, ó, olha os níveis de molécula, os níveis que essas moléculas estão oferecendo. Vários níveis, eles são bem próximos um do outro, né? A gente poderia dizer que os níveis de energias aí, eles são contínuos, né? Agora, olha nesse caso, ó, existe um nível de energia que está mais abaixo e existe um nível de energia que está mais acima. Como agora os átomos estão juntos, eles formaram uma banda, né? Então a gente vai falar de banda de valência e banda de condução. Deixa eu voltar aqui, né? Banda de valência e banda de condução. Legal. Note que nesse caso aqui, ó, o espaçamento entre a banda de valência e a banda de condução é bem pequeno. Então os elétrons, com pouca energia que se fornece a ele, talvez de 1 volt, ó, os elétrons já conseguem circular pelo material. Legal. Então, materiais assim são condutores, né? E o bacana é que agora eles começam a entender como acontece a corrente elétrica, a condutividade.
E aí você comentou que tem uma banda, né? Ali tem um gap Olha, muito grande, uma né? banda muito grande, né? Com esse gap grande aí, né? A chamada banda proibida também, né? Então aí, quando temos um gap muito grande, que é esse caso, ó, os elétrons, você, por mais Não que forneça consegue- energia para eles, não consegue. conseguem, São os né? materiais Se mais- deslocar. São os materiais que a gente vai mais chamar de isolantes. isolantes. Bom, agora a gente entende, né? Por que tem elétrons livres, né? Então, por causa que as bandas de energia, a banda de energia, tem níveis que o elétron consegue saltar com pouca energia fornecida a ele. Bacana, Acho que deu para entender legal. condutividade elétrica, né? Legal, porque agora eles têm a explicação microscópica, né? De um Do fenômeno ponto de vista, macroscópico. como que acontece a corrente elétrica, legal. É isso daí, né? Muito bem. Bom, como a gente tem bastante coisa, eu acho que a gente podia fazer um exercício para poder esquentar aqui, né, Isso. Gibas? Então, nós temos aqui o nosso exercício e eu vou deixar aqui para os alunos lerem e relacionar essas duas imagens, né, de acordo com o que a gente discutiu. Bandas de energia e órbitas dos elétrons. Vamos deixar aqui, então, para os nossos alunos aí, 2 minutos, da Giba? Dá, tranquilo. Os alunos também interagindo com a questão Então, aí, viu? vamos lá. 2 minutos, então, para a galera aí, hein, para fazerem esse exercício. Isso. Olha, Fábio, participação dos alunos aqui em peso. Ó, muitos alunos acho que estão confundindo a questão da velocidade, colocando o C, né, no caso. Um abraço para a professora Ana Maria aqui da Escola Ana Maria, Escola Antônio Carlos, Trindade, Osasco. Participação dos professores aqui em peso, tá? Então, muitos estão colocando C, né? Aí a Alana colocou D. Mas o C está em P. Letícia, o Guilherme, participação aqui dos alunos, Stephanie, C, né, Isabela, Natiele, né, de Carvalho aqui também colocou. Terceiro ano A, tem o Jonatas, D, mas o C está em peso aqui, viu? Eita, Vamos será ver vamos ter que comentar isso sobre o equívoco, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui, ó, Vinícius, Johnny, né? Tem o Bom, Diogo. mas teve uma galera que acertou aí também, não teve? Tem um que colocou, ó, tem uma que colocou D, outra colocou aqui também D, a Evelyn colocou D, Luana colocou D, o Gleison, Maria tá C, mas o D também tem uns alunos que colocaram D aqui também, ó, o Gabriel, a Gabriela colocou D, a Amanda colocou D, vamos ver aqui mais aqui, ó, o Martim colocou B, uns colocaram B também, acho que é a letra C aqui, falou a Ellen. O Vitor Hugo colocou D. Bom, então vamos ver Vamos aqui ver. o que possivelmente deve ter acontecido, né? Então Sim. a resposta correta é a D, né? Porque a energia ela é proporcional à frequência do fóton, né? Foi aquele que a gente comentou, lembra? O fóton violeta, o fóton associado à cor violeta, tem energia maior do que o fóton associado à cor vermelha, certo? Porque violeta é uma frequência alta, 700 terahertz. Vermelho é uma frequência baixa, 400 terahertz.
tá ok? Tô arredondando os números aqui, tá ok, galera? Então, olha só, o que possivelmente deve ter levado você a cometer o equívoco é esse final da frase, ó. A velocidade incidente. Galera, os fótons, como partículas de luz, eles viajam na velocidade de luz, da luz, tá? De 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, eles vão viajar com velocidade constante, então viajam com a velocidade da luz, tá? Então, eles viajam na velocidade da radiação eletromagnética. Então, o que faz ele ter maior ou menor energia é a frequência, tá ok? Isso. Então, agora, gente, se você confundiu por causa disso, agora você não confunde mais, beleza? Então, tem o Luan, Cocodê também, o Lucas. Então, mas agora não erram mais, né? Ó, bacana aqui, o Gabriel, a Paola, bacana, Maria Eduarda. Legal, né? O Cocodê também aqui, um monte de gente do Cocodê também, ó. Associaram a corretamente Kelly, aí. Professor aqui, aluna, bacana. Parabéns, alunos, parabéns, hein? Isso aí, parabéns pela participação, né? Se você cometeu algum equívoco, talvez esqueceu alguma coisa, não há problema. Estamos aqui estudando, né? Esse é o primeiro contato aí com essa parte quântica aí, né? Com a parte de energia quantizada, né? Bacana. Bom, vamos falar um pouquinho do modelo o modelo de Bohr e vamos falar um pouquinho sobre o modelo de Rutherford, tá bom? Mas para a gente retomar aqui o modelo, nós vamos de novo dar uma consultada na simulação, né? O que a gente vai ver na simulação é o modelo de Rutherford, né? A gente vai comparar o modelo de Rutherford, que ele normalmente, galera, é um modelo que precedeu ao modelo de Bohr. É um modelo que normalmente ele é associado a um modelo planetário, né? Ele é falado como modelo planetário, né? Onde os átomos são ali, né? Cargas positivas que se concentram no centro e ao redor do núcleo atômico temos aí como se fossem os planetas orbitando o núcleo atômico. Por isso que ele é chamado de modelo planetário também, né? Os trabalhos de Rutherford foram trabalhos muito importantes, né? Onde mostraram que os elétrons descrevem órbitas ao redor do núcleo atômico. Bom, nós vamos dar uma olhadinha aqui mais uma vez na simulação e nós vamos falar um pouquinho aí sobre esse modelo de Rutherford e falarmos um pouquinho sobre o modelo de Bohr, tá? É importante perceber que no modelo de Bohr, né, que é o modelo que nós estamos tratando aqui na aula, os elétrons podem trocar de órbitas. Então não associe o modelo de Bohr ao modelo planetário, tá? No modelo de Rutherford, os elétrons já tinham órbitas ali parecido no sistema solar. Ok? É disso que nós estamos comentando aqui. Aí observe o seguinte, os elétrons, galera, eles podem trocar de órbita indo para o que nós vamos chamar de estado fundamental. Então vamos imaginar assim, ó, por exemplo, né? Se esse elétron ele receber energia e ele saltar para uma órbita mais externa, ele retorna emitindo a mesma energia com um fóton de energia equivalente à diferença entre esses dois níveis. Ok? Bom, mas, por exemplo, quando ele está nessa órbita, aqui nessa primeira órbita, a gente diz então que o átomo, quando tem os elétrons bem acomodados, né, a quantidade de elétrons que cabe em cada órbita, a gente diz que o átomo está no estado fundamental. Neste momento, esse elétron, por exemplo, se ele emitisse energia, ele cairia no núcleo atômico. Tá ok? Então, no interior do átomo, os elétrons não podem ficar emitindo energia, né? Não emitem energia enquanto estão orbitando, tá bom? Só emitem energia, né? Eles podem receber energia e trocam de órbita, e aí eles emitem energia desexcitando até o estado fundamental. A grande importância no modelo de Bohr é mostrar que existe um estado fundamental. Abaixo desse estado não existe nível energético, então o elétron não vai para um nível energético menor. Então ele não cai no núcleo atômico, tá ok? Mas Bohr foi quem deu uma grande contribuição para entender que existia uma distância enorme entre o núcleo atômico e as órbitas dos elétrons. E é isso que a gente vai ver aqui na simulação. Quer comentar algo, Giba, sobre essa? Não, o bacana é que essa questão que os elétrons não caem dentro do núcleo, né? Que foi uma questão fundamental, que os caras falaram, que o Maxwell falou assim, ó, uma partícula carregada emite radiação, né? Isso. E aí, isso aí deu a questão, mas se emite radiação, então o átomo não deveria nem existir, porque se tem elétron ali, né, emitindo radiação, ia cair dentro do núcleo, e isso não acontece. Aí começou a questão da quantização aí da energia, né? Quer dizer, ali a órbita é quantizada, então você tem uma energia mínima ali, que é no estado fundamental. E lá no interior do átomo, né, se o elétron continuasse emitindo, né, aí uma hora ele ia cair no interior do núcleo, né.
Olha, agora vamos falar um pouquinho do experimento de Rutherford, né? O modelo que precedeu ali o modelo de Bohr. Galera, o modelo de Bohr, ele não é um modelo assim que deixou o modelo de Rutherford, é oposto ao modelo de Rutherford, não foi essa a ideia. Ele conseguiu, né, como o Giba comentou aqui, melhorar algumas observações que a física quântica estava contribuindo para poder desenvolver o modelo de Bohr. Então, um modelo com quantização de energia e aperfeiçoou, então, o modelo de Rutherford. Mas olha as observações de Rutherford como foram importantes. Olha, esse é um experimento com a folha de ouro, muito bem conhecido, né? E aí, olha, temos uma folha de ouro. Eu vou mudar aqui o nível, né? Para a gente tirar o nível microscópico aqui. Deixa eu só saltar a escala aqui. Vou deixar aqui o nível. As partículas alfas, elas estão sendo emitidas em direção a essa folha de ouro. Note que as partículas alfas têm carga positiva, então elas sofrem repulsão coulombiana ao aproximar do núcleo atômico. E aí, olha só, elas não conseguem chegar ou atravessar o núcleo atômico. Algumas delas estão sofrendo desvios, tem algumas delas que até voltam, por assim dizer, né? Macroscopicamente, Rutherford estava vendo isso, ó. Macroscopicamente, né? Ele observou que algumas partículas, né, ao incidirem, elas conseguiam atravessar a folha de ouro, outras não conseguiam, mas uma grande quantidade de partículas conseguiam atravessar a folha de ouro. Eu vou aumentar a energia dessas partículas, que aí fica mais visível isso. Ó. Olha só, elas atravessando, e eu vou colocar aqui a trajetória delas. Ó. Observem que um número muito grande de partículas consegue atravessar. Então, Rutherford aí conseguiu validar o que já estava na época sendo observado, o tamanho do núcleo atômico. Ou seja, o núcleo do átomo é muito menor do que o átomo em si. É como se o átomo tivesse um imenso vazio, e as partículas conseguiam aí, uma boa parte, atravessar aí a folha de ouro, né? Muito e essa bacana. Explicação aí de Rutherford, né? Então aí o Rutherford tanto conseguiu validar, né, o valor do núcleo atômico, como também perceber aí essas órbitas que são ao redor aí de um núcleo carregado, né? Bacana, interessante, hein? né? Legal, que mostra bem, né? Essa é a visão micro, né? Ó, sofrendo a repulsão, olha só. Legal, hein? Sofrendo a repulsão, por isso que elas são desviadas, né? E aí descobriu que existe um núcleo, né? Isso. Onde se concentra a maioria da massa aí do átomo. Praticamente, né? Toda a massa do átomo, né? Agora deixa eu escapar aqui, né? Isso. E voltarmos aqui para a nossa apresentação. Bom, já vimos aqui no simulador. E aí, já que nós estamos falando da concentração aqui, né? Aí, tá aí, né? Está no caderno do aluno, na página, volume 3, página 5, né? Representando aí as dimensões do núcleo atômico. E quando se fala do núcleo atômico, né, sempre tem uma ilustração muito legal, que também está aí no seu caderno. Eu trouxe ela aqui para você ver esse comparativo, né? Já que legal. O núcleo tem uma dimensão 10.000 vezes menor do que a eletrosfera, né? Aí tem essa representação aí para comparar, né? É muito comum nos livros didáticos comparar, né? Se o átomo, né, o núcleo do átomo fosse uma bola de golfe, né? Eu pus uma bolinha aí no meio desse estágio aí, né? Se uma bola de golfe no meio do estádio não daria para ver, né, Giba? Quase não daria, né? Não daria, né? Mas aí como é que eu ia falar para o aluno que tem uma bola de golfe aí no meio do estádio? É melhor você colocar ali, assim, isso. Aí vai ter que usar a imaginação aí, né? Olha. Legal, ali, ó. Então tá aí. Aí eu coloquei um estágio maior aí para ver, olha, o primeiro elétron teria essa visão que a gente está tendo agora nesse estágio aí, ó. É como se você estivesse lá na última arquibancada lá, ó. Você seria o primeiro elétron no átomo de hidrogênio, se o átomo tivesse aí as dimensões de uma bolinha de golfe, né? Esse comparativo também está aí no seu caderno do aluno, né? Bacana. Isso tudo foi contribuição de Rutherford. Tá vendo que o trabalho de Rutherford não foi um trabalho, assim, desqualificado, né? Foi um trabalho que foi aperfeiçoado, né? Sim. Bom, agora que a gente viu isso no simulador, né, eu gostaria de comentar essa simulação aqui, que é a simulação do experimento de Rutherford, né? Você vai observar aí nessa simulação exatamente o que Rutherford fez, né? Decidiu partículas alfa na folha de ouro, observe aí a folha de ouro sendo colocada, e muitas partículas alfa conseguiam atravessar. Isso significou, então, que o átomo é cheio de vazio, né? O que o átomo mais tem é espaço vazio. Mas algumas partículas eram ricocheteadas, né? E olha aí o porquê. Olha, elas,
ao colidirem, né, ao se aproximarem do núcleo, sofriam repulsão, né? Aí algumas eram ricocheteadas, né, e outras eram desviadas aí para os lados, né? Então aí ele conseguiu observar, né, essa característica aí e estipulou o seu modelo, né, aperfeiçoou o modelo atômico que era discutido na época, né? Legal. Acho que a galera agora consegue fazer um exercício sobre esse assunto, não consegue? Sim. Acho que dá pra gente, então, colocar um exercício 3D aqui pra galera e darmos aí 2 minutinhos pra galera resolver. O que você acha, Giba? Ótimo. Agora vamos acertar isso aí. Será, então? Olho fechado, viu? Então vamos dar aí 2 minutos pra galera aí resolver este exercício, mais um da série de exercícios 3D, né? Vamos lá, pessoal. 2 minutos. Com música, né? Com música. Roda aí. Ó, participação dos alunos aqui, ó, muitos alunos colocando a alternativa C. Muitos, né? Tem a Luana aqui, tem a Clara colocando a alternativa C. Mas também tem bastante aluno colocando a E, viu? Vamos ver que Larissa colocou a E, Matheus, né? A Hilary colocou E. Deixou-se levar pela palavra colisão, né? Então. Bacana a participação dos alunos aqui. Você vê que a E. Vamos ver porque eles colocaram a E aí, hein? Mas também colocaram a C, a Eve colocou C, o Henrique colocou E, Vinícius, Nadiene colocou C, tem aqui o Gabriel colocou E, Amanda colocou E. Estou em dúvida aqui entre C e E, hein, professor? Olha Vamos aí, ver né? aí qual foi a questão, onde se deixar levar pelas palavras, a interpretação da questão, hein? Muito bem, Ó, as mas partículas parabéns não colidem aí. com o núcleo, apenas tem uma repulsão. Olha Ele aí, colocou aqui, prestar ó. atenção aí, justamente. Ó, ele né? colocou isso Sofre aí, ó. repulsão Deixou aí no meio bem do caminho. claro Parabéns. questão, né? Então aí, dessa dica que ela deu, já dá para matar aí Agora deu para chegarmos aí à as conclusão, questões. né? Bacana aí. A gente pode colocar aí na tela pra galera aí, né? Olha, já tá aí o gabarito, né? Isso. Então o erro tá a questão, pessoal, da E, a palavra colisão, tá? Então uma palavrinha que você coloca ali já, né, tira toda a questão da questão. Colisão é como se fossem duas bolinhas de, né? Duas bolinhas se colidiam com o outro ali. Não, você tem repulsão elétrica, né? Uma repulsão. Elétrica ali. Muito bem. Então, e do ponto de vista quântico, nada se toca, né? Do ponto de vista quântico, tudo sofre repulsão colombiana, né? Então é impossível duas coisas se tocarem do ponto de vista quântico, né? Porque ao se aproximar, há uma interação elétrica, então os núcleos atômicos, né? O átomo, os núcleos do átomo, né? Acabam se repelindo entre si e você nunca consegue encostar em algo, né? E quando você se aproxima, na verdade, está havendo uma interação elétrica.
e não há o contato como a gente talvez use o senso comum e pense. Bacana, hein? Bom, foi isso que a gente viu então, né? Revimos o modelo atômico, falamos do diagrama de energia, algo muito importante, e falamos sobre os fótons e excitação eletrônica. Legal. Só quero parabenizar vocês, agradecer, né? Vou mandar um abraço aqui pro pessoal aqui de Itapeva, né? O professor Alex aqui, abraço pro pessoal de Itapeva aí, a participação do pessoal aí em peso. Muito legal a de vocês, né? Isso aí, entenderam galera. bem a mensagem, hein? Entenderam. Parabéns, galera, né? Então até uma próxima, não esqueçam de avaliar a gente aí no final da aula e mandarem aí a sua contribuição aí para nossa aula melhorar cada vez mais. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, meus alunos.